Yari da Z. Aqui é o Ryzen, e esse é o segundo vídeo sobre as curiosidades de Rick and Morty, e sinceramente esse vídeo tá muito melhor que o outro, então fica ligado. 1. O episódio inspirado em Uma Noite de Crime foi feito de um improviso, e ninguém tinha visto o filme. Segundo o livro de arte que foi recém-lançado sobre o seriado, o penúltimo episódio da segunda temporada, que é do Expurgo, foi criado totalmente de última hora. Isso porque a equipe pretendia fazer o episódio final em duas partes, e só no final da produção é que se decidiu transformar a segunda parte no primeiro episódio da terceira temporada. Com isso, ficaram com um buraco na grade para preencher. Então Dan Harmon escreveu o roteiro inteiro em um dia. Deu tão certo que Roland descreve esse episódio como seu favorito da segunda temporada. O mais engraçado é que, apesar do episódio se basear numa noite de crime, ninguém da equipe havia visto o filme na época. Bom, que bom, porque eu acho esse filme uma bosta. 2. A série foi uma das primeiras a estrear um episódio inteiro no Instagram. O 8º episódio da primeira temporada, Rick in Minutes, foi subido na rede social antes de ir ao ar oficialmente. No entanto, nessa época, os vídeos do Instagram eram limitados a 15 segundos. Por causa disso, o episódio teve que ser cortado em 109 pedaços. Ainda dá para assisti-los se você procurar na conta do Insta do @RickMorty. Esse foi o primeiro episódio mostrando comerciais de outros universos. Uma curiosidade é que Justin Roiland improvisou todas as enquetes dos comerciais com a própria voz, e é possível notar isso quando ele dá risada no final de algumas delas. Alguns dubladores foram chamados para gravar em cima da interpretação de Roiland, mas orientados a seguir a sua versão com a maior fidelidade possível. Isso engrandece ainda muito mais a série, porque os comerciais realmente são muito engraçados. 3. A equipe toda usa uma brecha jurídica para ficar inserindo formatos sexuais como pênis e vaginas pelos episódios. Bom, isso a gente já tinha percebido e até meio desconfortante, mas de qualquer maneira continua sendo extremamente hilário. Você já reparou em como Rick and Morty possui dezenas de aliens, plantas, criaturas com formato fálico, ou então com bolas penduradas que mais parecem saco? No recém-lançado livro com arte do seriado, a equipe explica que a regra é da cor e como ela é usada para impedir que isso vire um problema. A equipe de arte aprendeu logo no começo que, para conseguir a aprovação da emissora para mostrar todas essas coisas arriscadas, eles simplesmente tinham que garantir que não fossem coloridas, com um tom de pele. É a velha regra da cor. Então, se a cara de um alien parece com uma vagina ou com bolas, contanto que a gente coloque a cor azul, não tem problema nenhum. Isso são falas dos próprios artistas da série. Rick and Morty tem diversas referências e inspirações. Eles são inspirados em Ren e Stimpy, Beavis e Butthead, South Park e vários outros. Numa entrevista em 2013, logo quando a série foi lançada, Justin Roiland descreveu as suas influências. Ele disse: "Eu tinha apenas 12 anos quando Ren e Stimpy estreou, e a série teve um enorme impacto em mudar a minha percepção sobre o que poderia ser feito em uma animação, tanto em estilo quanto em tom. É claro que Beavis e Butthead também era muito engraçado, e estabeleceu esses dois protagonistas idiotas, conforme andavam pelo mundo, e todas as outras pessoas bancavam certinho. E é claro, Mike Judge dublava os dois, o que é algo que eu também faço em Rick and Morty." Sobre South Park, a animação do Comedy Central, que segue filme há mais de 20 anos, Roiland também disse: "South Park também foi um grande modelo, porque você podia ver o quão longe eles conseguiam forçar a barra, não só em termos de tom, mas também juridicamente, no que eles podiam se safar quando usavam personagens com a aparência de alguém ou nomes de produtos." Outras influências citadas em várias entrevistas são dos Simpsons, Doctor Who, Animaniacs, Hora de Aventura e o Guia do Mochileiro das Galáxias. A produtora Adult Swim dá liberdade total a todos os criadores. Mike Lazo, o presidente da Adult Swim, adora o programa e lê pessoalmente cada roteiro. Depois, ele conversa com Roiland e Harmon para dar o seu feedback. Quando é preciso, ele mesmo luta contra os censores para proteger as piadas do programa e a visão dos criadores. Eles têm autonomia, a humildade e o poder mental de pegar um script e reconhecê-lo pelo que é. É um documento com palavras escritas, ler e te contar qual foram suas reações como um indivíduo. Esses são as suas anotações, descreve Roiland em uma entrevista. Ele diz: "Na página 17 eu me perdi na história. Talvez fosse porque eu estava dirigindo pelo trabalho enquanto lia ou comendo sanduíche. Ou talvez eu não tenha senso de humor, certo?
Ele nunca diz, eu acho que as pessoas não vão gostar. Ele nunca se atreve a ficar especulando enquanto criamos. Ele nunca diz, as pessoas vão reagir de tal forma quando essa parte acontecer. Ele também nunca confunde o script com o produto final. Ele avalia o script como um script, ou o roteiro como um roteiro. Ele passa observações editoriais sobre a animação, então ele passa as observações finais. De vez em quando tem algo com que não concordamos, mas essa relação faz com que nós desejemos deixá-lo contente. Isso é um dos criadores da série falando sobre o chefe da emissora. Continua. Isso não impede, porém, que o Lazo, que é o dono da emissora, sofra críticas. Em 2016, ele foi reportado que a Adult Swim possui menos mulheres trabalhando como roteiristas do que qualquer outra emissora. Lazo se defendeu, dizendo que quando você coloca mulheres na sala de roteirista, você consegue conflito, não comédia. Bom, de certa forma, isso é um fato, porque, querendo ou não, você vai fazer piadas pesadas mais com homens do que com mulheres, porque as mulheres costumam se escandalizar com mais facilidade. Entende? Por exemplo. Mas a maioria é assim, a maioria das mulheres são assim. Tanto que o meu público aqui no canal, a maioria é masculino. E a única mulher que entrou pra falar alguma coisa foi pra me mandar tomar no rabo. Entende? Porque se escandaliza fácil. Mas em contraste, enfim, aquele mimimi de sempre. O bom da emissora é que ele conserva a liberdade. Você vê que o cara não bota o dedo, ele dá a opinião dele, mas não fala que as outras pessoas não vão gostar, isso, etc. Isso é muito engrandecedor. E no Rick and Morty tem várias mulheres trabalhando de diversas maneiras. Inclusive, uma das pessoas que mais dá ideia no Rick and Morty é uma mulher. E às vezes ela fala até umas coisas meio nojentas que eu mesmo me escandalizo. O que é engraçado. Então, chegar e falar que o Lazo contratar menos mulher é meio ridículo. E o que ele disse, querendo ou não, é um fato. Vocês já pararam pra pensar da onde eles tiraram os Mr. Mystics? Os Mr. Mystics, eu acho que eles são um dos personagens mais legais de toda a série. E eles foram inspirados em um gato. Olha só, em um vídeo, Harmon Roland comentaram que a origem do Mr. Mystics, o personagem múltiplo que realiza desejos e depois ele morre, mostrado no episódio Mystics and Destroy e depois por toda a série em diversas maneiras, eles dizem que a inspiração veio de um amigo de Roland, chamado Mike Gillian, que tinha um gato chamado Swixix. Nossa, que nome esquisito. Cortando para anos depois, quando Roland estava numa reunião de roteirista de Rick and Morty, ouvindo ideias e comentando, isso não é engraçado, enquanto ele rolava no chão, do nada, ele começou a gritar, eu sou Mr. Mystics! Enquanto os outros tentavam concluir o trabalho. A equipe acabou incluindo o personagem na história. O conceito do personagem, porém, já existia. Segundo Harmon, foi roubado de uma HQ chamada Scud, o assassino descartável, em que os robôs, chamados Scuds, são contratados para matar pessoas e depois de cumprirem suas missões, se matam. Ah, e o design veio de uma enquete do programa Mr. Show. Olha aí a imagem. Deixa o seu gostinho, se inscreva nesse canal e o